Intrometidas PB, o podcast que te deixa antenado sobre o cenário político e jurídico aqui na Paraíba. Aqui o papo é reto e necessário de tudo aquilo que impacta a vida do paraibano. E hoje, graças a Deus, Caiana de volta. Amém. Parida, recém-parida, tirando um tempinho para vir para cá, pro Intrometidas. Luiz ficou com o papai, com vovó, em casa, né? Patrocínio Aptimil, me patrocine, por favor. Futura Gold. Estamos buscando um patrocínio aqui para o Intrometidas. Mas muito feliz de estar de volta, Pri. Muito mesmo. Vencendo aí vencendo esses primeiros 21 dias com um recém-nascido que é desafiador, mas com gostinho de voltar um pouco à minha profissão. É muito importante para mim. Ainda bem que você voltou. Você sabe o quanto é difícil aqui estar nessa bancada sozinha, mas ainda bem que só foi um podcast, a bicha é guerreira mesmo. Foi até o final e agora já voltou, não tem nem licença maternidade. E, Kai, hoje a gente tem um entrevistado de estrela, né? Temos uma estrela aqui presente. Temos uma estrela nacional e internacional. Internacional também. Temos uma estrela entre nós. Temos sim, um paraibano de Uiraúna, mas criado muito tempo em Cajazeiras, transformou a paixão pelos palcos e pelas telas em uma carreira de renome nacional. Com décadas de atuação, ele se consolidou como um dos grandes ícones culturais da Paraíba, aplaudido por atuações marcantes em séries de TV, em filmes premiados. Além das telas, ele é um artista engajado na cultura regional. Foi um dos fundadores do relevante bloco Cafuçu, que eu adoro. Adoro o Cafuçu, que há mais de 3 décadas leva alegria e extravagância aqui para João Pessoa. Participou de importantes produções como Aquários, Bacurau, Aruandas, Cangaço Novo, que eu amo de paixão também. Agora, no seu trabalho mais recente, fez um importante papel no Agente Secreto, um filme que é o assunto do momento, né, Priscila? Nós estamos hoje aqui com o Buda Lira. Obrigada, Buda Lira, por estar aqui conosco. Bem-vindo, bem-vindo. É um prazer, é sempre bom, né? E aí com um projeto novo, como o de vocês, desejando sucesso, né? Obrigada. Obrigada, Buda. E, assim, a gente sempre inicia o nosso bate-papo perguntando assim, como é que foi essa trajetória? A gente sabe que eu, pelo menos, sempre tive um sonho de ser atriz. Eu não sei se quem me conhece sabe, mas era meu sonho. Então também, né? Era? Não, eu também, eu sempre quis. Eu não sei se era porque a Globo fazia com que a gente tivesse rotina com aquilo, né? Porque, olha, A Gata Comeu, que eu não sei nem se era do meu tempo quando A Gata Comeu, mas assim, eu assistia tudo que você imaginar, de Vale a Pena Ver de Novo. Gostava muito de teatro, sempre gostei muito de teatro. E eu não sei se era aquilo, mas a gente sempre tinha aquele desejo. Mas nós éramos desestimulados dentro de casa. Não, atriz, pra gente da Paraíba, e vem Buda Lira, e hoje é uma estrela de um filme que foi indicado ao Oscar, que é um queridinho. Inclusive, Barack Obama disse que era o querido dele, que era o Agente Secreto. Então, Buda, como é que foi essa história? Como é que chegou nesse eixo Rio-São Paulo? Como é que foi furar essa bolha? Na verdade, que eu fui levado por uma série de acontecimentos, né? Hoje, fazer parte desse filme, que tem uma repercussão, assim como foi o Bacurau e Aquários, né? É resultado de um trabalho específico de uma figura chamada Kleber Mendonça, que desenvolveu, desde jornalista, desenvolveu a sua trajetória como um crítico de cinema e depois como diretor. Ele conseguiu produzir isso que ele está produzindo. E, por sorte nossa, que eu falo, minha sorte e a sorte dos parceiros que estão nesse filme, estiveram nos outros, é que ele tem esse olhar mesmo, ele tem esse cuidado, né, de pesquisar, de buscar figuras que ele sabe que existem no Nordeste, especialmente, mas não só no Nordeste, porque nos filmes dele tem figuras de outras regiões, né? Então, por conta disso é que eu acabei embarcando nessa nave aí, né? Mas, Buda, eu sei que sua família é uma família de artistas, né? Irmã, irmão. E como é ter sido criado dentro desse universo? Acha que te influenciou, né? Lá na Paixão de Cristo, lá em Cajazeiras, quando você era jovem? Dizem que nada é por acaso, né? A gente vai... Como eu me criei em Cajazeiras tinha esse clima todo, né? Tinha um movimento de teatro bem forte, né? Desde o teatro chamado Teatro do Estudante, com Brando Assis, né? Que era uma figura
Depois ele veio morar aqui na Paraíba, foi gestor de cultura, etc. E depois tem uma figura que eu acho que fez a substituição dele quando ele veio para cá, chamada Iraclis Pires. Essa pessoa, essa dama do teatro cajazeirenses, inclusive o teatro que temos lá, são poucas cidades na Paraíba, Cajazeiras tem esse privilégio de ter um teatro bem estruturado, tem o nome dela. Então ela morou no Rio e chegou a fazer o bacharelado de teatro, eu não sei se terminou, mas fez, né, estudou com figuras como a Miradá, toda aquela geração que fez teatro 50, por aí, eu acho que nesse período. Então ela fazia um teatro muito sofisticado, muito bom, principalmente na presença dos atores e atrizes. Eu lembro bem que, por acaso, eu entrei no cinema e vi uma peça de teatro. A gente estava batendo perna nas ruas de Cajazeiras, que era comum a gente fazer. Se você é adolescente. Exatamente. E ficava procurando o que fazer, né? Não tinha nada para fazer mesmo. Aí entrava num canto, entrava no outro, aí entrava no cinema, o que está passando? Esse não está passando um drama. Um drama? Deixa a gente ver aí. Aí fui olhar, eu fiquei em pé atrás do cinema. Essa história eu gosto de contar, porque eu fiquei em pé, a gente ficou vamos ficar atrás, porque senão, a gente sai, né? Se não presta. Eu fui aos poucos me sentando e fiquei até o final da peça. Achava que fosse um espetáculo de fora, que estivesse passando por Cajazeiras. E não era. Era um espetáculo de lá de Iraclis, né? E eu fiquei muito impressionado, né? Um personagem de um cidadão que era do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, a outra era professora pública, o outro era Ju Coelho do cartório, por aí vai. Mas essas pessoas são daqui, fazem teatro aqui. Mas assim, aí não bastou, quer dizer, a gente ficou aquele gostozinho, né? Mas aí, veja a história, né? Na rua que eu morava, né? Que é uma rua chamada Higino Rolim, que dá para o clube, dá para o Açude Grande de Cajazeiras. Quem vai está nos ouvindo aqui vai ver, vai perceber que quem conhece um pouco Cajazeiras, ou sabe, tem um açude que foi da fundação da cidade. Bom, nessa rua foi morar uma família que veio junto com o Exército quando construíram a BR-230, no trecho Santa Luzia e Cajazeiras. E esse cara, o filho da família, né, dessa família, um dos membros, ele montou a Paixão de Cristo. Ele saía em cada cidade, porque era um batalhão itinerante, e onde ele chegava, ele montava a Paixão de Cristo. Olha aí. Com as pessoas, mobilizava as pessoas do local e fazia a Paixão de Cristo. Foi logo na nossa rua, né? Que não, a rua tem uma história bem legal, né? O São João a gente fazia, tinha essas coisas assim. Então eu fui fazer a Paixão de Cristo. Nem fui para a estreia, né? Porque eu viajei para Fortaleza, meu irmão, que é cineasta, que é diretor, Bertrand Lira, ele assistia todos os ensaios e fazia uma pontinha, não sei o quê. Acabou me substituindo. E eu fui estrear a peça no Iraúna, no cinema do Iraúna, que está lá desativado, né? Que é uma outra história, os cinemas desativados, né? Mas é isso, aí foi montando, né? A vida foi seguindo e eu fui encontrando. Vim morar em João Pessoa para fazer vestibular. Naquela época era comum, começo dos anos 70, era muito comum as pessoas saírem não só de Cajazeiras, todo o interior. O interior todo, né? Ou ia para Campina, ou vinha para João Pessoa, Fortaleza, Recife. Então, assim, aconteceu comigo e coincidiu de estudar no colégio para fazer, na época era 2º grau, né? Porque foi quando houve a mudança. Científico, né? Era científico quando eu saí de Cajazeiras, que terminei o ginásio, né? Chamava ginásio. E fui fazer, quando eu vim para cá, fiz o 2º grau. Já passou a ser 2º grau. Inaugurei Aí você veio sozinho ou veio a família toda? Não, a família inteira. Família toda. A família inteira. Depois minha mãe voltou com a metade, né? Porque lá éramos 11. Eita! Então tinha uma geração mais novinha, né? Que é Nanego, Soia Lira. Nanego, sua irmã, que é atriz ela também, é atriz. Né? Eles voltaram porque não tinha sentido a gente ficar com... Eles não precisavam, né? E era uma coisa... Não era o mesmo conforto que tinha em Cajazeiras, né? Na verdade, foi para o Iraúna. Meu pai voltou a trabalhar no Iraúna. Sim. Porque ele era agente fiscal, hoje é auditor fiscal. Auditor fiscal, sim. Ela chamava guarda fiscal na época. Sim.
agente fiscal e etc. Então foi isso, eles voltaram e nós ficamos aqui. E naquela turma da UFPB, né? Porque acho que você fez educação artística, salvo engano. Fiz. E aí, nessa turma, já tinha alguns nomes que trabalham contigo, porque eu tô vendo uma leva de paraibanos trabalhando juntos, inclusive, né? Em algumas produções, inclusive do Kleber Mendonça, entre outros. Mas já existia o pessoal de hoje, já era o pessoal de antigamente? Não, parte dele não. Porque essa geração, como Tardelli, Suzy, quem mais aí? Estou citando esses dois aí. Eles vieram, Celi Joalisson, né, também? Joalisson acho que fez arquitetura, não fez. Então, a minha geração, né, com quem eu fiz teatro e fiz universidade na época, pelo menos não está nesses filmes, eles fazendo outras coisas, entendeu? Mas, claro que, à medida que foi se desenvolvendo o teatro local, aliás, o cinema local, essas pessoas foram, naturalmente, ocupando espaços, né? Mas, assim, concretamente, nenhum dessa geração está. Eu sou, vamos dizer, a velha guarda desse núcleo que está nesse cinema que é feito por Kleber. Sim. Buda, e aí começaram a surgir as oportunidades para ir para o eixo Rio-São Paulo, né? Você fez algumas produções na Globo, inclusive. E aí eu queria conversar sobre como foi, né, Priscila, furar essa bolha, Priscila até falou isso, e se sentiu Xenofobia, sotaque, se tinha essa coisa de ser determinante também. Porque nós temos ainda muito, né? Que é o eixo Rio-São Paulo. E quando você chega com sotaque nordestino, você tem aquele papel que já era seu, né? Que já é determinado para o nordestino. E como é que era no início, assim? Teve alguma xenofobia mesmo? Algum algum tipo episódio? Que seja marcante, não que tivesse sido traumático ou não? Não. Porque, assim, por coincidência, eu fui fazer novelas que eram situadas na região. O caso Onde Nascem os Fortes, sim, né? Sim. Participação pequena, na verdade. Meu irmão, na Négua, que tinha um papel maior, ficou um tempo aqui em Cabaceiras, né? Foi rodado parte da novela, foi rodada, e foi para o Rio. Eu fui... Foi muito engraçado, porque eu ia fazer um personagem que passava... Era uma cena só, né? Passava e dava carona ao personagem do Alexandre Nero. Eu não esqueço o nome, porque eu não acompanhei a novela de cabo a rabo. Mas uma vez que eu fui, a cena caiu. Aí volto, eu estava de roupa, todo montadozinho. Era um personagem que ia num caminhãozinho e o carro dele quebrado, etc. Um negócio assim. Aí depois vai para tal dia. Aí eu saí daqui, eu fui de carro. Não, eu vou de carro, porque eu gosto de dirigir. Ia para o Boqueirão, um chique, um hotel bem legal que tem na fazenda. Sim. Foi gravado aqui? Foi, Onde Nascem os Fortes, foi boa parte aqui. Depois foi para o Rio. Aí quando eu estou chegando lá e que não estava sem sinal... Quem foi o diretor de Onde Nasce? Foi Jaime Monjardim, não? Não. Foi não, né? Foi... Zé Belmont. Jaime Belmont. transitou muito. Vila Marim. Zé Vila Marim, que era o diretor-geral. Encontrei com o Jaime, inclusive ele namora com a paraibana. E aí, certa feita, eu estava em Campina Grande e ele estava por lá e sempre também fazendo algumas produções pela Paraíba. Eu tenho a impressão, não sei se isso de fato venha a ser pelo olhar mais técnico, né? Que venha a ser isso mesmo. Mas eu acho que o Alto da Compadecida deu ali uma visão de um cenário paraibano muito atrativo para o cinema. Não sei se isso, do seu ponto de vista técnico, é o que se... É porque o filme é de maior visibilidade, né? Mas vinha acontecendo já pouquinho locação naquela área ali, porque é uma área, um cenário excepcional, né? E de todo modo, a gente tem, se for ver o cenário, passando um pouco para a história, Caiana, a gente tem o Teatro Santa Rosa, inaugurado em 1889, né? 89. Então, é um dos 5 teatros mais antigos do Brasil. Então, pelas minhas contas aqui, eu não sou muito boa de matemática, mas tem o quê? Uns 137 anos. Por aí. Então, assim, a gente tem o Teatro Santa Rosa, tem o Paulo Pontes, né? Além disso, tem o Paulo Pontes, e eu estava a gente estava
pesquisando, né, sobre esse cenário também mais a fundo. E Paulo Pontes, Vicente de Paula de Holanda Pontes, alguma coisa assim. Campinense. Campinense, foi casado com Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. E aí foi até uma curiosidade, né? Até porque Bibi é filha de Procópio, né? E aí a gente tem uma tradição realmente de teatro ali dentro, né? Bibi morreu aos 90 e poucos anos, e enfim, a grande, digamos assim, a grande rainha do teatro brasileiro. E a gente com essa tradição todinha, você não acha que a gente está um pouco atrás ainda, a gente não podia estar um pouco mais à frente, com mais atores, com uma política pública mais efetiva em relação à cultura mais audiovisual também, teatral? A gente não está muito atrás disso. Olha, eu acho que o cenário é bem melhor do que quando eu fazia, né? Embora eu tenha boas lembranças da época que eu fiz teatro, quer dizer, que eu fazia, década 70, 75, 76, foi quando eu fui me envolvendo com o movimento de teatro local. E gostava muito de fazer, foi uma época muito efervescente. Mas eu acho que esse período agora, já de um tempo, né, nesse século agora, você tem, por conta do bacharelado, o bacharelado teve uma fase muito boa, que era a realização dos cursos de especialização. Uhum. Esses cursos, eles sempre traziam figuras, convidados. Isso formou uma geração... você abre mais para o intercâmbio, né? Abre para novas experiências. Não se fecha, não se basta só com o que foi formado aqui. Isso é importante não só para aqui, mas para qualquer lugar, né? Então, a cultura, enfim, qualquer área se desenvolve a partir dessa abertura de novos conhecimentos, de novas pesquisas. Né? Esse intercâmbio é fundamental. Eu estou ressaltando isso para marcar que nós tivemos essa virada para melhor com a criação do bacharelado, que já tinha um curso de educação artística, mas a educação artística era direcionado para a formação do professor. Licenciatura. Eu acabei né? fazendo licenciatura. Eu fiz porque não tinha outra opção. Eu fazia farmácia, inclusive. Quando Nossa! eu passei no vestibular, fiz para bioquímica. Mas aí fui aos poucos, eu só vivia no 1977, eu entrei em 76, em 1977 foi criado o curso de jornalismo, né, de comunicação, né, e o curso de educação artística. Chamava-se o DAC, Departamento de Arte e Comunicação. Hoje são vários departamentos, né, os cursos de artes visuais, que era educação artística, todos eles passaram a ser bacharelados. Mas eu estou ressaltando isso porque teve uma importância grande, assim como o trabalho de extensão cultural da universidade, né, quando criou os núcleos de arte contemporânea, que é ligado às artes visuais, o núcleo de teatro, que teve uma importância fundamental, inclusive para a formação de público e formação de novos gestores e artistas, né? Porque eu me incluo nessa categoria do gestor, porque eu tive a sorte de trabalhar muito tempo na universidade como técnico. Então, eu estou chamando a atenção disso porque esses núcleos, ali entre 70 e 80, foram fundamentais. Só para dar o exemplo, sob a direção de Fernando Teixeira, a coordenação de Fernando Teixeira, que era um grande ator, diretor, e ele acabou fazendo um projeto chamado Vamos Comer Teatro, que é o nome dado por Pedro Osmar, que é um músico, compositor e um intérprete de grande expressão nossa, né? Aí esse projeto consistia no seguinte: de março até dezembro, todo final de semana, sexta a domingo, tinha espetáculos de teatro. Ele chegou a essa conclusão porque os festivais, que ainda são tradições em todo o Brasil, né, e aqui também, não dava conta de formar público, né? Você fazia um festival uma vez por ano e depois não tinha. Né? Uma peça demorava, passava e ficava em cartaz 15 dias, Entendi. estourando o mês. Então, esse projeto foi um negócio excepcional. Veio espetáculos de todo canto do país. E pela assiduidade, foi gerando expectativa. Eu fiz parte desse projeto, porque já era funcionário do Núcleo de Teatro Universitário. Então, só para citar a importância dessas ações para a formação de artistas e formação de um público, que, aliás, é a nossa razão de viver.
o índice de acesso à cultura, né? Antes da gente começar aqui, estava falando do direito, que é a área de vocês, né? O cidadão não tem tido direito, né? O alimento, a gente voltou a sair do mapa da fome agora, né? Imagina você ter acesso à cultura, que devia vir junto, não é? Porque isso um direito fundamental. Que não tem hierarquia, né? Os direitos fundamentais não têm hierarquia. E deveria vir junto, exatamente. E eu gostei desse título que você trouxe do comer teatro, comer, se alimentar, né? Exatamente. Se alimentar de cultura. A gente alimenta a alma, o senso crítico também. Então, para resumir, né? Porque eu tá percebendo que o rapaz aqui conversa. Né? A gente quer isso mesmo. Mas é isso, é dizer o mesmo. seguinte, é que a gente precisa, no caso do teatro, essa renovação, essa abertura para o intercâmbio, por exemplo, um espaço como o espaço cultural ou o que fica ciência lá, Estação Ciência. Estação Ciência, Centro Cultural Mangabeira, a escola de artes, técnicas de artes, ali onde funcionava a Delegacia Central de Polícia, esse precisa fazer isso. E o que é que falta, Buda? Na sua visão de gestor? Eu acho que falta exatamente isso. Esse intercâmbio, se você pegar a programação dos teatros locais, você não tem espetáculo todo final de semana. Não. Então, assim, isso é um espetáculo, são casas públicas. Eu penso que deveria ter todo final de semana, e é uma obrigação, porque você não faz um centro cultural como esse, não abre um núcleo de cultura como esse, se você não pode... eu acredito que tem a obrigação de funcionar permanentemente. Quando você abre uma escola, funciona, tem um período de férias, né? Como toda repartição ou toda empresa. Tem que ter uma frequência, né? Mas é isso, essa frequência que eu acho que falta. Para poder você enxergar, porque você está fazendo um bom cinema, só aí para encerrar mesmo, um bom cinema, eu falo cinema porque tanto a música e o cinema, a gente tem uma força muito grande, né? Nesses dois movimentos, eu estou citando esses dois aí. Mas ele não chega ao grande público. Não é? Os filmes não ficam em cartaz em que cinemas? Você não tem salas de cinema, que é um grande problema. E qual a produção que chega ao stream, né? Uma plataforma dessa? Então, aí são questões e desafios aí, são contradições que a gente enfrenta, né? E um desafio que eu tive a oportunidade de ver uma crítica sua na rede social sobre o Centro de Teatro Piolim, se eu não me engano. Isso. E mostrando Era a antiga ali... escola Piolim. Exato. Então, como é que hoje está? Como é que, na verdade, continua com aquela mesma dificuldade estrutural? A gente quer que... às vezes, quando a gente é voz, né? Uma voz ativa como a sua, às vezes faz a diferença, né? E às vezes não faz a diferença. Então, como é que anda esse movimento Piolim? Explica um pouquinho para o nosso público o que né, o projeto. Olha, o Piolim foi uma organização criada por Luiz Carlos, idealizada por Luiz Carlos Vasconcelos. Eu tive a sorte de, quando cheguei aqui em João Pessoa, eu estava falando daquele colégio Bairro dos Estados que a gente praticamente inauguramos, né? Vamos estudar e encontro com ele lá. E ele aí, por uma razão... Literalmente resumir, um grande encontro, viu? Um encontro. Né? Eu falei daquele encontro do pessoal do Exército. Exatamente. O Exército que foi para a rua, nossa rua, e montou a Paixão de Cristo. Depois, o segundo encontro meu foi com Luiz Carlos, que ele acabou eu participando da fundação do Piolim. Ele tinha esse sonho, essa ideia de ter um espaço para estudar, produzir teatro. Era isso que ele era inquieto, né? Uma pessoa inteligente e assim, muito ousada, né? Então, aconteceu isso. A partir dessa instalação, ele começou a ter uma preocupação com a vizinhança, né? Porque teve um momento que é bom contextualizar, o Piolim foi fundado, a escola Piolim foi fundada ali por trás da Igreja São Francisco, ali onde tinha o convento. Sim, convento. Entendeu? E ali funcionava um colégio estadual que ficou desativado por um certo tempo, né? Era usado muito para, vamos dizer, as pessoas que iam para fazer coisa que não podia fazer na rua, nem podia fazer em casa. Então, vocês entendem. Então, assim, de certo modo, o Piolim, quando se instalou lá, tirou esse povo, afastou o pessoal, porque a movimentação foi grande, né? Sim. Teve shows de Elba Ramalho, tinha shows do pessoal que estava despontando na música na época aqui na Paraíba, e por aí vai. Então, assim, ele teve um problema porque os caras começaram a agredir lá, né? Entraram armados uma vez lá para expulsá-los. Ele, por sorte, ele pulou a janela, ele saiu correndo. Então, ele resolveu fazer um trabalho educativo no entorno da comunidade, né?
Então, por conta disso, passou a ser, além de ser um núcleo de pesquisa, de produção, de estudo do teatro, também um núcleo de educação popular, né? Educação Massa. cultural. Então, feito isso, já se vão 77, nós temos quase 50 anos 50, agora, 2027. 27, isso. E eu trabalhei um pouco no começo, depois eu fui fazer outras coisas, que eu precisava trabalhar com outras pessoas de teatro, eu fui trabalhando, mas eu voltei, né? Volta e meia eu estava aparecendo por lá. E teve um período que eu fiquei por mais de 20 anos. Comecei em 1980, 95, 96, que eu comecei a prestar mais atenção ao Piolim, etc. Mas, enfim. E eu, desde 2016, que eu já não estou lá. A única coisa que me interessa, claro, que além de acompanhar aí... Manutenção, né, do trabalho. Porque é um espaço imenso. Eu tenho, claro, que uma atenção com aquilo ali, mas principalmente o teatro, porque o teatro que funcionou por quase 10 anos foi feito na fábrica de rapadura do Engenho. Entende? Onde fazia a rapadura e tudo mais, que era ali. A nova sede do Piolim, ali ao lado da Bica. Né? Faltou dizer isso, parecia que vocês já sabiam disso. Então, ele funciona ali ao lado da Bica. E ali era um antigo engenho de cana-de-açúcar. Então, o teatro foi feito lá. Eu tive uma participação muito ativa na construção desse teatro, na restauração do prédio, junto com o apoio da Oficina Escola, apoio decisivo, né? Recursos do Fundo Municipal de Cultura. Olha então, aí. assim, o teatro, inclusive, nem foi concluído. Mas agora está abandonado, né? A única coisa que me interessa, além de acompanhar e torcer para que o trabalho educativo se desenvolva, é essa questão desse espaço, porque eu acho lamentável a situação. Eu não estou com ele, mas se você botar Buda Lira na roupa, Eu vi, o Instagram, eu vi que você botou. eu já postei por 2 anos seguidos. Então, e é muito então difícil. parado o projeto. Tá parado. E vamos ser parceiro nisso aí para cobrar e para Porque eu começar... acho que quem tem condições, o Piolim já não tem condições. Eu acho aquele espaço muito grande, o Piolim não precisa daquele espaço todo, porque tem muito espaço lá. Eu digo isso porque eu fiz parte de uma gestão em que a gente mexeu com todos os espaços. Trabalhou, a Casa Grande a gente recuperou, o antigo espaço que seria o teatro, hoje é uma escola de circo. Fomos nós que trabalhamos numa campanha, inclusive com a participação de Camila Pitanga, que esteve aqui se apresentando no Piolim, se engajou na campanha. Então, eu tive uma experiência muito grande e digo taxativamente para vocês, além do desafio do trabalho com educação e com o trabalho de difusão cultural, essa questão do espaço é crucial, porque ali tem o seguinte, é limite com a comunidade. Você imagina, a Bica recentemente roubaram aves raras da Bica, você imagina o Centro Cultural Piolim. Então, assim, lá, além de ter isso, esse é um espaço que só o poder público, assim, de mãos dadas, Estado, município, podem realmente resgatá-lo. resgatar. E é preciso, inclusive, reformar a própria Bica, dar sequência a um projeto que as 2 gestões anteriores, a de Ricardo, que foi quem começou o projeto, e a do Luciano Cartacho, eles fizeram 3 fases, se eu não me engano, 3 etapas. É um projeto grande, lindo projeto, porque recupera aquele parque que é muito visitado, muitíssimo visitado, é querido pela cidade, para quem está visitando. Mas para dizer tudo isso, e eu acho que o teatro, que é quase ali na fronteira com a Bica, ele tem que ser assumido pela prefeitura. Buda, esse teatro hoje está fechado. Está fechado, abandonado Nossa, não tem projeto nenhum. Não tem. Projeto tem, porque isso eu estou falando com você. O meu projeto seria isso. Sim. Concluir o teatro, porque não foi concluído. Mas o projeto está desativado, desativadíssimo. Né? Então, assim, fica o apelo, aproveitar a prestígio aqui de vocês. Não, Sim, vamos começar. Seria uma campanha. Isso, exatamente. Piolim assuma. É uma campanha aqui da Intrometidas. E eu toquei nesse assunto porque eu fui procurar e é um trabalho que dava para fazer com jovens ali, dá para a gente ter muito ganho, né? Com, assim, o resgate desse projeto. Deixar claro que isso eu não estou cobrando só do Estado, do município. Eu estou cobrando, inclusive, porque essa é uma decisão que já foi tomada pelos fundadores, pelos sócios do Piolim. É uma decisão da diretoria que está hoje no Centro Cultural. E de quem faz a história do Piolim, quem fez a história. Tem responsabilidade com isso. Ou seja, é um ecossistema responsável. Eu não responsável. posso fazer isso só, eu já faço a minha parte, porque não é uma coisa privada. É um espaço coletivo. Então, eu estou cobrando, repito, dos meus parceiros, meus colegas, meus amigos do teatro,
não só deles que fazem o piolim, mas da comunidade teatral. Porque não se deixa um espaço daquele abandonado. Eu ia voltar um pouquinho que o Buda falou mais cedo sobre a questão dos cinemas desativados na Paraíba, né? Eu sou de Campina Grande, Buda. Criada, criada, nascida, criada e estragada em Campina Grande, vim depois pra cá. Estragado. E aí, aqui, ó. eu sou do tempo do cinema, né? Como é? Eu esqueci o nome do cinema, meu Deus. Capitólio? Capitólio, que tá Capitólio sendo tem o restaurado, Babilônia, né? né? O Babilônia. Ah, o Babilônia, isso aí. Qual é o que está Babilônia. recuperando? É o Capitólio. É o Capitólio. Que é aquele O de frente à praça, né? de frente à praça. Pois é, o Babilônia, gente, foi a minha adolescência, né, inteira, minha infância ali, indo pro Babilônia. A minha foi também, depois eu conto a você, bem rapidão. Eita! E assim, tem um cinema maravilhoso no centro da cidade e ele foi destruído para criar um shopping center, né? Shopping dos Camelôs fizeram, né? Sim. Foi, Como né, interna. Destruíram, quebraram Imenso cinema, o né? cinema, cadeiras, a cultura, né? A nossa cultura paraibana. E você falou que lá em Uraúna também tem um cinema desativado. Iraúna, São José de Piranhas, Cajazeiras tem um cinema que, felizmente, tem um que virou supermercado. Esse que era bem 150 Nossa. metros da minha casa. Mas o Pax, ele é da igreja, hoje é um centro social da igreja e tem um auditório. Quer dizer, ali era facilmente, porque o prédio está intacto, né? O Iraúna eu soube que está... Curioso que esses cinemas que eu estou citando, do Iraúna, esse de Cajazeiras, com o Pax, que está inteiro, de São José de Piranhas, todos eles são da igreja. Você acredita? Da igreja? A igreja tinha esses Tem cinemas. um contrassenso, né? Porque geralmente o cinema, a cultura vem como uma crítica social, né? Não, mas eles tinham cuidado com a educação, essa tá. coisa toda. Tinha, pelo menos, mesmo a igreja, os setores mais, vamos dizer, conservadores, né? Sim, sim. Assim. Mas tinha, porque isso é fato, né? Eles são de cinema. E o Capitólio eu ia porque eu estudei um ano em Lagoa Seca, lá em Poarana. Aí os frades liberavam a gente uma vez por mês, a gente ia para o cinema ali, prefeito do Capitólio. Tem o Cine Rex aqui também, João Pessoa, né? João Pessoa, ali no centro, tinha uns 5 cinemas, assim. Você tinha o Municipal, tinha o Pax, aliás, o Plaza, tinha o Cine Brasil, o Rex, que era banco, né? Passou depois se transformou no banco, hoje está fechado lá, não sei se funciona alguma coisa lá. E o Cine Banguê, que está ali como... Felizmente é um exemplo de aí a gente pode falar, né? Essa experiência do Cine Banguê e a experiência que você tem em Recife, do Cine São Luís, do Cine Parque, que são dois cinemas geridos pelo Estado, porque no máximo você consegue recuperar essas salas, retomar essas salas como cinema educativo, e não é educativo, entre aspas, aquela coisa chata que tem que se passar só tais e tais filmes. Aí o Banguê como uma experiência que deve ser reproduzida, como eu estou falando do Cine São Luís, porque o que eu quero dizer é o seguinte, é que deve ser uma iniciativa privada? Pode ser, porque você tem Remígio, um cidadão que era serviços gerais do cinema lá, e ele retomou o cinema, e hoje é um cinema pequeno, mas existe o cinema. Eu mesmo fui para a exibição do Agente Secreto lá, com a promoção do deputado Chió, ele era da Comissão dos Direitos Humanos, já tem um negócio muito bacana. Ele mobilizou as cidades vizinhas, mas é só para dizer que tem assim esses casos excepcionais, mas você pode também ter parceria público-privada, né? Sim, Priscila. O Estado às vezes recupera. Entende parceria pública-privada. Porque recupera Gosto o cinema. bastante desse tema, acho que... Não é. E agora, se o Estado não tomar iniciativa, evidentemente que a própria sociedade, porque uma cidade como Cajazeiras ou uma cidade como Campina Grande, o setor cultural e diversos outros setores não se mobilizarem para ter um cinema, se bem que Campina tem um cinema... Tem cinema no shopping, etc, etc. Tem mais... Mas a gente fica muito refém dessas grandes corporações, exatamente, né? Porque elas... os filmes que passam, né? Pra gente ter um filme brasileiro ou um filme mais alternativo, um filme, né? Que não seja da comercialzão É um embalado demais. comercial, né? Um embalado comercial. É o que a gente você fazer tem. uma composição na programação. Isso. Você não precisa passar Exato. também, vou fazer só os filmes cabeça. Sim, não, sim, você sim. faz Exato. uma forma de você Mix, mobilizar o público. Isso Porque é se você importantíssimo, não apresenta para um adolescente, para uma criança, um filme cabeça, como é que ele vai conhecer, saber se ele gosta, se ele não gosta? Se ele só tem acesso ao embalado comercial, que vem todo prontinho e feito para vender. E feito para vender coisas e coisas atreladas àquele filme.
E a gente não tem, se a gente não apresenta a esse jovem a oportunidade, pelo menos, de ele conhecer, e que de uma forma interessante, de uma forma que chame a atenção, como é que a gente difunde isso, né? E é muito difícil a gente ter, a gente tem 3 cinemas de João Pessoa, grandes assim, Mangabeira, Manaíra e Mag Shop. Mag Shop, acho que são os 3. Não é? E eles repetem os mesmos filmes, assim. Tambiá, né? Tem cinema. Tambiá, também tem Uns quatro. cinema que ainda resiste lá no centro. E falar em cinema, você mesmo já começou aí com o Agente Secreto. A gente tem um factual interessante que é o Agente Secreto sendo extremamente elogiado, né, em Cannes. Acho que foi vencedor do Globo de Ouro. Não, o Globo de Ouro é domingo O agora. Globo de Ouro é domingo, mas indicado ao Globo de Ouro, né? Então você 3 tem indicações. uma grande agência de crítica mundial aplaudiu, elogiou bastante. Né? Então, assim, como é que você vê o seguinte? Eu vejo uma similitude muito grande com também o filme estrelado aqui por Fernanda Torres, recentemente, né? Que Ainda Estou Aqui, que também tem uma crítica ao regime militar. Né? Então, você tem o Agente Secreto também com essa mesma... um enredo também numa época de regime militar. E aí a gente tem uma voz aí que você levantou recentemente também contra, né, toda a parte de opressão que a gente passou, principalmente a cultura que foi muito massacrada durante uns anos. E, enfim, a gente tem esse contexto político muito forte nesses 2 filmes aclamados internacionalmente. E qual é a sua visão sobre isso? De fato, a gente está levando uma história triste do Brasil para o mundo e isso está repercutindo, né? São vários aspectos nisso. O mais importante é que é como se fosse não é contraposição, mas assim, essa afirmação, né? O cinema vem com essa força como vem, porque já no período mais difícil, nós tivemos lá quando houve o golpe, né? O jurídico parlamentar que fala, quando 64. destituíram quando destituíram Dilma, né? Sim, Presidente. o golpe Você já de tinha um 16. filme que até repercutiu isso, que foi o Aquários, lá no Cannes, eles fizeram... Muito bem lembrado, muito bem assim, lembrado. é importante porque não por acaso a cultura sofreu bastante por setores, não foi só pelo governo, né? Foi bem antes setores políticos engajados com objetivo muito claro, as universidades, o conhecimento, a arte e cultura, né? Ser bombardeada como forma de disputa mesmo, né? De hegemonia de determinados valores que estiveram aí, quem viveu de perto e tem alguma noção, né? Não precisa ser de direita ou esquerda, mas basta ser humano, basta ser um cidadão que enxerga determinados Tem valores. um mínimo de senso crítico. Você não precisa votar, ter filmes com esse perfil, né? Traz uma memória, que é o caso do Ainda Estou Aqui, de um formato, ele é bem claro, né? São uma família, um pai de família que é retirado de casa, né? Um deputado, uma pessoa, figura pública, retirado de casa e desaparece, né? É assassinado nos porões, né? Por conta de tortura e tudo mais. O filme de Kleber já é mais complexo, né? Não é um filme direto assim, mas fala claramente quem eram as forças que se movimentavam naquele período da ditadura, né? Porque não era só o exército, nem era só não é exército, não, como é que chama? As Forças Armadas que protagonizavam aquilo. Você tinha setores econômicos e políticos apoiando e parte da sociedade. Então, o filme tem isso, além de ter várias histórias, né, que circundam esse eixo principal de um cidadão que é perseguido porque está pesquisando um material, está buscando conhecimentos e contrariando interesses. Qual então, o clima é muito importante ter filmes assim. Olha a nossa força. Nossa. A música já faz isso, né? Você pega figuras, um show como de Maria Bethânia e Caetano, ou um show como de Gilberto Gil. Chico, né? Chico. Mas esse show, eu falo esses dois aí porque eles vão para campos de futebol, que antigamente você só estrelas internacionais faziam isso. Mas eles tinham, né? Tanto o Gil, Caetano e outros tantos, tinha sonhavam com isso, né? De ocupar que a produção musical, os artistas ocupassem o mercado e eles agora mostram claramente. Então, assim, a afirmação disso, né? E da dignidade dessas pessoas, quer dizer, para além dessa conquista de mercado, mas o que eles pensam, o que eles trazem para a gente de todas
do que eles elaboram na expressão dele, mas no pensamento dele, no que eles falam, né? Do que é do que é viver hoje. Isso é fundamental, né? Eu acho assim, sobre Uma o Agente afirmação Secreto, importante, ele fala de uma forma que a gente não viveu, eu e Priscila, pela nossa idade, né? Mas a gente, claro, viu nos livros, mas eu vi esse relato de minha mãe, por exemplo, que viveu a época da ditadura militar. Que você estava falando sobre isso também. Não foi só quem era o militante que sofreu, né? O cara que era militante, que dava a cara a tapa, mas um cara como o papel principal de Wagner Moura, que era um professor universitário e que também foi penalizado. Bastava você se indispor de alguma maneira com alguém que tivesse uma influência no regime, que você já era alvo daquilo, né? Então, eu assisti um filme, Buda, que é um filme espanhol, não sei se você já viu. Eu tô esquecida agora do nome, mas as pessoas passaram a viver, né? A Espanha viveu uma ditadura militar, né? Muito ferrenha. E as pessoas eram perseguidas exatamente assim, um desafeto, um vizinho. E esse papel principal desse cara, ele passou anos vivendo escondido. Ele, não só ele, mas muitas pessoas na Espanha passaram anos vivendo em covas dentro de casa, né? Se fechava uma parede e essa pessoa ficava escondida dentro de casa. E o filme trata sobre isso. E ali, ele continuava vivendo com a esposa, tinha filho, né? A família crescendo e ele escondido dentro dessa parede durante muitos anos. E o fato da gente trazer, voltar... Outro dia, eu conversando com uma amiga, falei, eu assisti o Agente Secreto, é muito bom. E ela tem um posicionamento bem diferente do meu. E ela disse, outro filme sobre ditadura, ninguém aguenta mais. Eu disse, mas a gente precisa falar, né? Precisa continuar falando. A gente está num momento político, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que está batendo a nossa porta o tempo inteiro, né? A volta, as pessoas pedindo claramente a volta de um regime de censura, ditatorial, seja com qual ideologia se misturando ali para disfarçar essa tomada de poder, mas pessoas que querem tomar o poder à força né, e reviver isso. Como eu vejo a importância do Agente Secreto, do Ainda Estou Aqui, e de outros tantos filmes que falam, né, no Brasil. A gente tem que continuar falando, né, Buda? Porque não tá longe, não é isso? Eu tenho um amigo que tem mais informação sobre isso, né? Ele fazendo comparação com a Argentina, né? Sim. Porque, inclusive, a Argentina resolveu de outro modo, né? Eles realmente julgaram os militares que fizeram atrocidades, né? Foi o caso daqui. Aqui não teve isso, né? Foi uma anistia. Uma anistia ampla, geral e restrita, que não se concebe, né? Não se concebe desde sempre. E uma série de homenagens, viu, Buda? A gente tem que entender que uma série de ruas e praças com o nome de ditadores, inclusive o Ministério Público da Paraíba solicitou que retirassem o nome de ditadores de rua, ou seja, não só foram anistiados, como homenageados. Até hoje, né? Eu penso que tem muitas histórias de pequenas histórias, né? Você tem essa figura pública que o Rubens Paiva, né, viveu, a família dele, mas era uma figura pública, era um deputado, uma pessoa de projeção, fizeram o que fizeram. Você imagina situações como aqui das ligas camponesas e por aí vai, né? Que já foi também objeto de filme, né? Cabra Marcado para Morrer. Mas imagina a quantidade de histórias que ainda tem, né? O Brasil filmou pouco, né? Eu acho, se você for comparado com o que foi produzido na Argentina. Mas, e de todo modo, assim, eu insisto, não só, né? Porque quando a maioria, boa parte dos filmes, ele tem a figura do militar, a figura da tortura, que é necessário que se relate, mas tem diversas outras formas de você abordar, né, quem viveu isso, né, parte da sociedade que viveu perseguida, né, familiares, amigos desaparecidos, etc, etc. E muitas vezes, como é o caso do personagem que o Wagner fez, o Marcelo, que é o professor, não estava envolvido, né? Bastava que tivesse uma opinião contrária, né? No núcleo ali de trabalho, né? E que se fosse contrariar uma determinada escala de poder, era objeto de perseguição, né?
E, Buda, fala um pouco do teu papel no filme. Como é que foi essa construção? Como teve um laboratório? Ou como é que foi esse processo de construção do teu papel? Eu já tinha trabalhado com o Kleber em 2 filmes, né? No Aquários, no né? Aquários e o Bacurau. Sim. Quer dizer, porque para além do filme, a gente, principalmente Bacurau, que a gente foi para uma cidade pequena, Parelhas, ali no Rio Grande do Norte, né? Porque foi filmado num distrito de Parelhas, chamado Barra, né? Sim. Então, assim, a gente teve, diferente de Aquários, né? Porque Aquários foi todo em Recife, a gente terminava, ia para o hotel, não tinha tanta convivência, né? Às vezes uma folga, ia para uma barzinha, uma coisa. Mas Parelhas não, a gente terminava, ia para o hotel, ficava por ali, e Então, assim, a gente pôde se mostrar mais. Então, eu fui convidado porque me acham engraçado. E, de fato, eu tenho uma pegada, assim, de fazer onda, de brincar. Sim, sim. O personagem tinha o Anísio, que é um funcionário público da Secretaria de Segurança. Trabalhou um tempo na parte de expedição de carteira, de RG, essas coisas todas. Mas aí depois já passou a coordenar um setor bem maior. Então, assim, para mim foi muito legal, né? Porque é um trabalho um pouquinho maior. O personagem é muito interessante, solidário com o Wagner. De fato, ele vai trabalhar, inclusive, no setor de Wagner. Então, ele faz parte, vamos dizer, dessa comunidade de apoio a pessoas em situações como a de Wagner, né? A do Marcelo, quem estava sendo perseguido na época. E, para mim, foi assim... eu trouxe o que eu tinha na minha memória, né? Porque meu pai era funcionário público, foi funcionário público a vida toda. Eu, por acaso, eu ia muito à repartição dele, nas férias principalmente, aprendi a datilografia na repartição do meu pai, lá em Cajazeiras, que meu pai trabalhava. Então, assim, o ambiente era o mesmo, né? Porque aqueles armários de gavetas, todo Legal. aquele Foi bom mobiliário. Reviver, né? Não, eu acho que saía, parecia que eu estava ali, era ele na repartição. Que massa, assim. que massa. Então, e ele, não por acaso, era uma figura humorada também, né? Tirava onda com os Espirituoso. colegas. Espirituoso, exatamente. Então, assim, foi muito rápido, né? Tivemos uns ensaios, né? Fizemos uns 3 dias ou 4 dias de ensaios. Mas aí eu já, na leitura, já vinha com a entonação, né? Ajustava ali e acolá uma coisa, porque o Kleber está sempre aberto, sempre inventando ali, né? Tem um roteiro, mas depois que você vai para a cena, ele E qual muda. a perspectiva do elenco? A gente tem um Oscar aí por vir. Qual a perspectiva do elenco aí em relação a isso? Está todo mundo se conversando? Existe um clima de euforia ali, não? A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Aí tudo o que acontece, agora mesmo que saiu essa premiação dessa Associação de Críticos, né? Sim. Foi antes de ontem, né? Critic Choice Award, alguma coisa assim. Não vou me arriscar muito. Não, né? mas é mais ou menos. Você que estudou, né? Às vezes um Então, sotaque assim, ou outro, não, uma pronúncia ou outra, a gente... Mas a gente está sempre acompanhando, né? É uma agência de crítica. Pronto. Pronto. E daí foi uma vibração geral, né? Está sempre assim, e a expectativa em torno do Globo de Ouro. Eu até estava dizendo, vamos assistir, que é domingo agora, né? Eu até falei com a menina do Louca Como Tu Madre. É um barzinho ali. Sim, Vez por outra, eu estou fazendo um comercialzinho aqui. Olha aí. Mas Louca aí, Como Tu Madre, assistir. a gente quer uns vouchers, viu? Então, assim, fica aí a dica. Fica Mas, a enfim, dica. era juntar para ver, porque é um prêmio importante, né? Que projeta aí o filme, não só para o Oscar, mas é um acontecimento aí e tudo mais. Isso é... Mas fica nessa. Eu tenho um grupo que somos 8 pessoas que trabalharam no Agente Secreto, entre atores e atrizes, né? Aqui da Paraíba. A gente tem um grupo específico, até nem botei isso, eu vou sair daqui, eu já vou dizer, vamos assistir em algum canto. Mas fica isso, né? Porque a torcida para o filme, é o cinema brasileiro vibrando. Então convida aí o pessoal também para a gente assistir, para todo mundo acompanhar. Bom, eu não consegui ainda fechar com o local, mas vamos anunciar aí pelas redes sociais. Que bom, estamos esperando. Para o Globo de Ouro, uma preparação aí, uma prévia para o Oscar, né? Exatamente. Caiana, a gente está indo já para os finalmente aí, que a gente tem um cronômetro aqui na nossa frente para, enfim, nos monitorar, porque a gente conversa bastante, viu, Buda, também?
E Trouxeram um rapaz que não gosta, né? Um rapaz, assim, eu tô colocando um senhor que não senhor nada, um rapaz mesmo, jovem. E a gente tem uma legislação aí também, e a gente está num outro momento também, né, de televisão, acho, de cinema. A tecnologia, ela veio mesmo para... dos impactos disruptivos foi na forma onde a gente consome o audiovisual. E a gente tem um projeto de lei de stream, a gente tem também, somado a isso, você também caminhando para isso. Acho que você fez faz uma trajetória impressionante, porque você foi do teatro, televisão, cinema, stream. Então, você veja que em todo momento você se encaixou, né? Então, isso é muito importante, né? Não só para o ganho de experiência, mas para as várias visões. E, lógico, que a gente precisa ser valorizado. Todo profissional precisa ser mais valorizado. E como é que você enxerga esse percentual, ou então esse ganho, né, financeiro também no stream? Como é que o profissional, o ator, precisa ser melhor valorizado? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, em relação especificamente ao streaming, eu acho que tem é um tema que está... Pujante, né? É pujante, acho que o Senado deve retomar, porque já foi votado na Câmara. Sim. Inclusive, o próprio Wagner Moura fez um vídeo dizendo claramente que era muito... Os termos exatos eu não sei dizer, mas ele acha que é um absurdo isso que foi votado na Câmara, porque o percentual, se eu não me engano, ficou em 3,5%. E além de 3,5% da arrecadação, e parte dessa arrecadação vai para o fundo setorial do audiovisual. Certo. São recursos que alimentam esses filmes todos, essa produção efervescente que a gente vê no país todo. Então, há um movimento muito grande de adesão a essa disputa por um percentual maior. Para o fundo, no caso. Fundo, para a arrecadação Okay. Porque hoje elas não pagam nada. E faturam assim, porque eu não sei, se eu não me engano, se é o segundo ou terceiro maior mercado do mundo. A gente tem enfim, se consome bastante. Então, assim, além disso, tem uma distorção absurda, porque parte dessa arrecadação, a própria empresa pode destinar, se eu não me engano, é 60%. Eu estava dizendo para você, vamos olhar direitinho, mas um percentual muito elevado que ela pode usar desses recursos para a produção própria. Ora, então você tira com a mão e dá com a outra, entendeu? Assim, não faz o menor sentido o Estado, né, os recursos públicos, bancarem parte dessa produção que é feita nos streams, que são feitas, né? E a gente tem uma voz mais efervescente na política. Eu vejo no Rio de Janeiro, acho que o PSOL tem algumas lideranças. A gente tem alguém do Nordeste que fala em prol dessa valorização do cinema brasileiro. Tem uma associação, né? Tem uma associação dos produtores da região, tem a associação nacional, né, da produção independente. Então, são esses núcleos juntos que estão lutando por isso. A crítica que se tem, infelizmente, é que o governo federal, né, não teve muita força, não exerceu uma liderança na condução desse processo. Isso é o que se fala. Mas ainda bem que existem setores. Nós tivemos mesmo aqui, né, claro, e com um pouquinho de contatos que eu tenho, nós chegamos até o senador veneziano, se comprometeu né, em fazer isso. Eu conversei um pouco com Fuba. Fuba foi vereador, hoje está na FUNESC, né? Está na FUNESC, e ele tem uma relação mais próxima com Daniel Ribeiro, que se comprometeu, segundo o Fuba, ele disse que já tinha passado. Ele não disse exatamente o que seria feito, não. Mas está nisso. E assim como nos outros estados, as pessoas vão contactando os senadores, porque é onde vai ser decidida essa parada, né, para ver se reverte o que foi aprovado, que é danoso, na nossa opinião geral, para a produção do audiovisual. Show. Então é isso. Tomara que quem se comprometeu que realmente execute, né, a palavra, né? A gente tem muito talento, né? A gente tem muito talento na Paraíba, no Brasil todo. A riqueza da produção que se dá, a gente tocou aqui em vários aspectos, desde da sala de cinema, que se quer justiça, que né? se recuperar. Acho que se quer um sentimento de justiça, né? Que realmente privilegie quem de fato tem que ser prestigiado.
Agora, pra gente ir para os finalmente, a gente tem que falar de carnaval, né? Então, falar de Buda Engraçado, eu sem tinha falar esquecido, de do Cafuçu, não é. tem escola de adereços, né? Também, que foi, Isso, que foi feito. criada. Bom, E bem folia lembrado. de rua. E tá chegando, a gente sabe que o calendário agora é mirar no carnaval, né? É. Então, o que a gente pode esperar? Vai ter um Cafuçu aí, tem investimentos, eu sei que você sempre ali tenta captar também Lei Rouanet. É. Para o Cafuçu tem emendas, eu acho que até a Escola de Adereços, eu acho que Jeová também. Foi o deputado Jeová que nos favoreceu para o ex-deputado fábrica hoje, de né? adereço e cenografia. Isso, fábrica de adereço. Então, como é que tá essa parte aí? Vai ter Cafuçu e como é que tá isso? A gente já tem uma perspectiva. Se eu não me engano, é uma sexta-feira antes do carnaval, Sempre né? uma sexta-feira que antecede. Praticamente sai na madrugada do sábado do carnaval, né? Como foi? Você é cofundador do bloco? Sou fundador. Um dos fundadores foram um grupo de 12 pessoas ou 15 pessoas. Eram pessoas da universidade, funcionários da universidade, estudantes e todos eles artistas de modo geral. E essa música, quem foi que fez? Olha, o Cafuçu... Essa música... Bota depois Olha, a música, viu? Cafuçu. Na edição a gente vai fazer o corte e vamos botar a música. A melodia de Kennedy Costa, que é filho de uma das fundadoras, que é a Dalice Costa, de saudosa memória. Sim. Ela que gostava de usar esse nome, Cafuçu, Magá do Povo, e dizia, ó, o Cafuçu. Por isso que tem isso. Então, o filho dela, que é músico, Kennedy Costa, fez a música, mas também fez a letra junto com Paulo Vieira, que é um ator, que é um professor universitário, acho que já se aposentou, é um autor, é um escritor, ele tem livros e tudo. Estamos preparados para o Carnaval de 2026. 2026, esse ano promete. A gente sai um pouquinho do sufoco, porque nós tivemos... A gente trabalha termina o Carnaval, a gente já começa a trabalhar. Uhum. Eu vou, inclusive, agora, no final do mês, eu vou a Salvador conversar com um parceiro, um produtor cultural, já pensando em 2027. Porque eu acho que esse é o maior desafio nosso. Não estou falando só de blocos de carnaval, estou falando de escolas de samba e tudo. Porque são fontes, assim, muito grandes de educação, de economia, de gerar emprego, gerar de inclusão. renda, de inclusão. Sim. Basta ver a experiência das escolas de samba, Sim. Mangueira e outras escolas de samba que tem uma ação educativa bem forte. Então, a gente, inspirado nisso e acreditando que precisa sair um pouco da dependência exclusiva do poder público. Não que a gente não queira esse apoio, porque ele é necessário. Esse Sim. apoio chega em várias áreas, por que não chega na cultura, né? Chega na isenção de impostos ali, quando você quer atrair o investimento, etc. Então, na cultura precisa ser a mesma coisa. Gera emprego, gera renda para a cidade e tudo mais. Então, a gente aposta nisso e sair um pouco dessa dependência, e porque precisa trabalhar o ano todo. Uhum. Então, por isso, a criação da Fábrica de Adereços e Cenografia, que é uma ação educativa. Eu fiz o primeiro ano, no final de 2023, 2024. A decoração, inclusive, já foi feita como resultado desse trabalho. São 10 meses, as pessoas passam pelas artes visuais, o básico, marcenaria, eletricidade básica, corte e costura, porque essas habilidades acabam lhe dando uma certa autonomia financeira, uma autonomia cidadã mesmo, porque se você dá uma profissão, né, para essas Exato, pessoas. você pode ali, enquanto estuda, você não vai por subemprego, nem vai para outra margem que acaba você sumindo nessa margem, né? Na margem mesmo. Uhum. Então, assim, eu acredito muito nesse projeto. Foi fruto, inclusive, dessa experiência que eu vivi no Piolim. Eu passei 20 anos lá e mergulhava, não era só o gestor junto com outros parceiros, não. Mas, enfim, para resumir, é isso. A gente está trabalhando. Esse ano, inclusive, eu posso anunciar em primeira mão para vocês. Nós tivemos, via Lei Rouanet, que é um projeto de 2023 aprovado na Lei Rouanet. Quer dizer, nesse ano a gente conseguiu captar uma parte com Armazéns Paraíba. Massa. E uma parte com a Codata. Do Estado, né? Imposto de renda. Então, temos uma novidade aí, mas eu não posso anunciar porque não saiu ainda. Mas eu já recebi ontem uma resposta pedindo para a gente ajustar o projeto, que estava com... Sabe? Mas ele não disse, não, só pediu para ajustar. Então, se pediu para ajustar, eu estou esperançoso, passando aqui pelas enxeridas, intrometidas, né? Enxeridas, gostei também, enxeridas. Pode ser também. Quem sabe se eu não vou... A gente não é contemplado. Então, é isso. Vamos para cima, porque são 120 a 150 mil pessoas na rua. As pessoas adoram, vai de crianças a
aos avós, as pessoas Já é uma gostam muito porque é tradição, né? O brincadeira. carnaval, pré-carnaval de João Pessoa já virou uma tradição. O nosso é quase carnaval mesmo ali, porque a gente sai numa sexta, o pessoal já ia. Mas é isso. É mesmo. E pra gente finalizar, o Folia de Rua tem vida longa, na sua opinião? Eu espero que sim. Eu não faço parte, eu fiz parte da... Fundamos o projeto, foram 11 blocos, né? Muriçocas, Virgens, Bobô, um monte de blocos. Mas eu não faço parte exatamente porque eu penso dessa forma. Eu acho que os blocos precisam... Claro, só vão fortalecer a associação se você se fortalece. Sim. Imagina se você tem uma associação comercial, se as lojas, se as empresas não forem fortes, elas precisam ser fortes. Então, não é depender da direção do Folia de Rua que vá atrás do projeto, não. Você precisa fazer, o bloco precisa fazer. Então, assim, eu torço, claro, porque é um projeto importantíssimo, mas eu já penso um pouco diferente. Preferi criar a própria empresa. Sim. Enfim, eu só deixar claro, mas Folia de Rua é o patrimônio da nossa cidade, assim como os blocos e por aí vai. Caiana, tivemos uma estrela, viu? Somos enxeridas mesmo aqui. Muito A enxeridas. gente é enxerida. Muito enxeridas. Comprometidas. Muito intrometidas e muito enxeridas. A gente ia falar do futuro da carreira agora também, Buda. Se depois do carnaval, tem mais algum projeto? Eu já vou, antes do carnaval, eu já vou trabalhar em Fortaleza, num filme de Natália Maia. É o primeiro filme dela, no interior, não lembro a cidade, mas eu sei que vou para Fortaleza. De Fortaleza eu vou me deslocar, participação, vamos fazer um prefeito. Olha, Aliás, um ex-prefeito, a filha que é prefeita. Olha, passou o bastão. Passou o bastão. Mas já legal. estou trabalhando e doido que apareça, porque realmente é um... o além cinema de é ser seu fonte queridinho de renda, atualmente. mas principalmente é uma Instigante, fonte né? de conhecimento, de pessoas, Bom, mas você vai... Então dá pra dizer que hoje o seu preferido é o cinema. cinema e teatro. Teatro também. Eu estou com a esperança de que a gente possa ter um projeto já inscrito em vários editais, possivelmente... eu espero que aconteça esse ano, a gente montar um clássico aí da dramaturgia mundial, né? Que é o Chekhov, o Tio Vânia. É um cara que fiz a Gaivota com ele, que é também outro texto do Chekhov. E eu estou Que com massa. uma esperança muito grande, né? Retomada aí de um trabalho que faz 2016, foi a última apresentação que a gente fez. Buda, Fazer então a com- gente fica aqui feliz. Mas Não, antes obrigado, de finalizar, a gente sempre pede para o nosso entrevistado dizer uma música, por exemplo. Se a gente fosse encerrar hoje, a gente encerrando o nosso programa, hoje, qual seria a música para a gente encerrar? Eita, para encerrar? Será a vida boa, meu amor, tá com você, cadê? Assim que você falou, veio essa música. Eu digo, vou pensar noutra, eu digo, vou pensar nessa mesmo. Ótimo. De Não é? quem? Olha, em clima de carnaval. Não sei se é de Armandinho, parece que é de Armandinho. Então, pronto. Ao Mas som Caetano de... gravou, mas tem Armandinho também. Pronto, então, ao som de Armandinho, a gente termina Buda com, assim, você... Vida Boa, parece que é o nome do título. Vamos Será atrás disso vida aí. boa, meu amor, cadê você? Olha aí, a Então, vida é boa mesmo. Foi um prazer, viu, lhe ter aqui. O Intrometida está gosto sempre de demais. portas abertas. E sempre que tiver os projetos, quando lançar o novo filme, tiver em cartaz com a peça, venha sempre aqui para a gente estar atualizando o nosso público. Caiana tem um contato, só Tem. dizer que eu estou fazer essa ponte, faço com o maior prazer. Eu gosto Buda, desse projeto de vocês. Caiana, fui Obrigada. escutar de volta. Obrigada. E assim, Buda, obrigada pela sua participação, a gente, por seu empenho em levar a cultura para Paraíba durante essa sua carreira, né? Da carreira inteira, você trabalhando com cultura, como gestor. Muita gente não, né, podia não saber, Buda, além de ator, também tem esse papel na cultura brasileira, na cultura principalmente paraibana. E assim, o Intrometidas fala sobre política e direito, e cultura é política. Lógico, né? Falamos muito aqui, Cultura, né? cultura é política. Felizmente. E a gente queria trazer esse respiro cultural para o Intrometidas, para a gente pensar a cultura de maneira, né, mais aberta, mais coletiva. E brigadão, Opa, foi um prazerzão obrigado, você ter aqui obrigado. Um conosco no prazer Ei, estar aqui. valeu, Intrometidas. Buda. Eu gosto demais dessa ideia da política, que eu acho que fazendo o meio campo de todas as áreas, porque na verdade é isso que faz, né? Exatamente. É isso mesmo. Eu tô muito feliz. Você também? Felizaça. Então, até o próximo Intrometidas. Foi um prazer estar aqui. Buda Lira, nossa estrela da Paraíba, que estamos aí. Já daqui a pouco a gente comunica o Oscar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Tchau, galera. pessoal.